O zumbido baixo da luz fluorescente era o único som constante no tribunal, um ruído frio que parecia gelar ainda mais o ar-condicionado. A advogada da minha nora, Lívia, estava em pleno ataque, com palavras afiadas como vidro quebrado. Guto é um pai instável, emocionalmente dependente da mãe, sem a estrutura financeira que os Morel podem oferecer. Senti meu filho Guto encolher-se ao meu lado, a vergonha queimando em suas orelhas. Então, a juíza Martins, que até então parecia entediada, ergueu os olhos, me viu sentada na primeira fileira do público e parou tudo. Ela se inclinou para o microfone, desligou-o e, no silêncio denso que se instalou, perguntou diretamente para mim, sua voz um sussurro que ecoou como um trovão. Por que veio? O pânico floresceu instantaneamente no rosto de Lívia e de seus pais, Horácio e Beatriz Morel. Eles trocaram um olhar rápido, uma comunicação silenciosa de puro terror. Meu coração martelava contra minhas costelas, um tambor descontrolado. Eu não entendia. Meu nome é Cora Santos. Minhas mãos, enrugadas pela idade, agarraram a alça da minha bolsa de couro até os nós dos dedos ficarem brancos. O choque inicial deu lugar a uma confusão gelada que subiu pela minha espinha. O que estava acontecendo? Todos os olhos na sala, antes focados na disputa pela guarda do meu neto, agora estavam cravados em mim, uma senhora de 72 anos que só viera apoiar seu filho. A pergunta da juíza não era processual, era pessoal, íntima. E a reação dos Morel não era de surpresa, era de medo, um medo antigo, profundo, que eles reconheceram no mesmo instante em que a juíza me viu. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Guto me olhou, o rosto pálido, a boca entreaberta, tão perdido quanto eu. Naquele momento, eu não era mais uma espectadora. Era o centro de um drama que eu nem sabia que existia. Uma peça em um jogo cujas regras me eram completamente desconhecidas. Meu nome é Cora Santos, e minha presença havia quebrado algo naquele lugar. Sou uma viúva de 72 anos, estenógrafa judicial aposentada, que dedicou 40 anos da sua vida a registrar as verdades e mentiras dos outros. Hoje, a mentira era sobre minha família. Eu dei a eles 15 mil reais das minhas economias para a entrada do apartamento, um dinheiro guardado com o suor de décadas. Vendi as joias da minha mãe para uma emergência médica do meu neto. Adiei uma cirurgia no joelho para que meu filho pudesse pagar um advogado. E agora sou pintada como uma influência negativa por aqueles que ajudei. É uma dor que corta mais fundo que a dor física. Como o amor que a gente dá pode ser transformado em arma contra nós? Conte-me de que cidade você me escuta. Preciso saber que não estou sozinha. Se quiser saber o resto, se inscreva no canal. A juíza, percebendo o caos que sua pergunta causara, pigarreou e decretou um recesso de 15 minutos. Foi a deixa que a família Morel precisava. Sem olhar para trás, Lívia e seus pais saíram apressados da sala do tribunal, seus passos ecoando no corredor de mármore com uma urgência que beirava a fuga. Guto, ainda atordoado, virou-se para mim. Mãe, o que foi isso? A senhora conhece a juíza? A pergunta dele pairou no ar, carregada de uma inocência que me partiu o coração. Eu balancei a cabeça negativamente, mas a certeza não estava mais em mim. O nome dela, Martins, não me trazia nenhuma lembrança clara, mas seu olhar, havia um reconhecimento ali, uma conexão que eu não conseguia decifrar. O corredor agora vazio parecia opressivo, as paredes brancas nos observando, guardando um segredo que agora, de alguma forma, era meu. Naquela noite, o sono não veio. A cena do tribunal se repetia em minha mente como um filme arranhado. Em casa, Guto tentava encontrar uma lógica. Talvez a senhora tenha encarado ela, mãe. Lívia sempre disse que seu olhar é muito intenso, ele disse, a voz hesitante, ecoando as manipulações da esposa. Senti uma pontada de amargura. Lembrei-me do dia em que Lívia, na frente de outras mães na porta da escola, chamou o suéter que tricotei para meu neto Léo de coisa de avó cafona. Lembro do rostinho confuso de Léo, sem entender por que a mãe falava daquele jeito de um presente feito com tanto amor. Quando Guto a confrontou, ela chorou, dizendo que eu era sensível demais, que estava vendo coisas. Agora, meu próprio filho usava as mesmas táticas contra mim, plantando a semente da dúvida sobre minha própria percepção.
A confusão estava se transformando em algo mais sombrio. A sensação de estar sendo observada começou no dia seguinte. Uma paranoia fria se instalou no meu peito. Um carro escuro, que eu nunca tinha visto antes, ficou estacionado do outro lado da rua por horas. Quando eu ia até a janela, ele arrancava e sumia. O telefone tocou 2 vezes. Quando atendi, só ouvi o silêncio do outro lado da linha. Uma respiração suspensa que me gelou os ossos. Será que era coisa da minha cabeça? A Beatriz, mãe de Lívia, uma vez sussurrou para Guto que eu andava meio confusa ultimamente. Talvez eles estivessem certos. Minha casa, meu refúgio, de repente parecia cheia de cantos escuros e ruídos estranhos. O rangido do assoalho no andar de cima, o vento uivando no beiral do telhado, tudo soava como uma ameaça. A solidão pesava como um cobertor molhado, me sufocando lentamente. Incapaz de dormir, sentei na beirada da cama, o quarto mergulhado na penumbra azulada da madrugada. Minha mão, trêmula, buscou a pequena estatueta na mesa de cabeceira. Era um pássaro de madeira, a última peça que meu Roberto esculpiu antes do infarto o levar. Seus dedos calejados haviam alisado cada curva daquela madeira, deixando nela a marca de sua paciência e de seu amor. Segurei o pássaro, sentindo o calor fantasma das mãos dele. O cheiro fraco de cedro ainda estava ali, um sussurro de um tempo em que a vida era simples, honesta. Roberto sempre me dizia que a verdade, como a madeira, tem veios, e que era preciso seguir esses veios para não quebrar a peça. Naquele momento, agarrada àquele pedaço de memória, a paranoia começou a ceder espaço a uma pergunta. Qual era o veio daquela história? O que eu não estava vendo? O pássaro em minhas mãos parecia mais pesado que o normal. A lembrança de Roberto me trouxe outra, mais dolorosa. A do dia em que vendi as joias de ouro da minha mãe, um colar e um par de brincos que ela usou no próprio casamento. Um tesouro de família, avaliado em 8.000 reais, que se foi para cobrir uma despesa médica inesperada do meu neto Léo. Lembro do alívio no rosto de Guto e do abraço de Lívia, um abraço que hoje me parecia frio e calculado. Ela me agradeceu com lágrimas nos olhos, dizendo que eu era um anjo, que eles jamais poderiam me pagar. Na época, eu acreditei. Agora, a memória daquele gesto de gratidão me revirava o estômago. Aquelas lágrimas não eram de alívio, eram de uma atriz desempenhando seu papel. A confusão que senti no tribunal estava se solidificando em uma raiva fria, uma certeza de que a crueldade deles era muito mais antiga e profunda do que eu imaginava. Guto apareceu na minha porta no final da tarde, o rosto abatido. A advogada de Lívia havia entrado com uma petição citando o incidente no tribunal como prova da minha influência desestabilizadora. Eles estavam usando o mistério que eles mesmos criaram contra nós. Mãe, por favor, ele implorou, a voz embargada. A advogada disse que é melhor a senhora não ir na próxima audiência. Eles vão dizer que a senhora está tentando intimidar a juíza. O ar saiu dos meus pulmões. Meu próprio filho, meu Guto, me pedindo para me esconder. Me pedindo para abrir mão de apoiá-lo, para me apagar da história. Aquele pedido não foi só um golpe, foi um empurrão para a beira de um abismo de solidão. Eles não estavam apenas tentando tirar meu neto de nós. Estavam tentando tirar a minha dignidade, me transformar em uma velha senil e invisível. Naquela noite, depois que Guto foi embora, a dor no meu peito era quase física. Sentei-me à minha escrivaninha, a mesma onde passei anos transcrevendo depoimentos, e olhei para minhas mãos. Mãos de uma estenógrafa, treinadas para ouvir, para registrar, para encontrar a verdade nos detalhes que ninguém mais percebia. A paranoia se foi. A confusão se foi. O que ficou foi uma clareza cortante. Eu não seria apagada. Eu não era uma velha confusa. Eu era Cora Santos. E por 40 anos fui a memória viva de um tribunal. A pergunta da juíza Martins não fora uma acusação, fora uma chave. E eu, que passei a vida inteira registrando os segredos dos outros, agora tinha um para desvendar. Um segredo que de alguma forma estava escondido na minha própria história. A decisão estava tomada. Eu ia descobrir por que eles tinham tanto medo de mim. O zumbido baixo da luz fluorescente era o único som constante no tribunal. Um ruído frio que parecia gelar ainda mais o ar-condicionado.
A advogada da minha nora, Lívia, estava em pleno ataque, com palavras afiadas como vidro quebrado. Guto é um pai instável, emocionalmente dependente da mãe, sem a estrutura financeira que os Morel podem oferecer. Senti meu filho Guto encolher-se ao meu lado, a vergonha queimando em suas orelhas. Então, a juíza Martins, que até então parecia entediada, ergueu os olhos, me viu sentada na primeira fileira do público e parou tudo. Ela se inclinou para o microfone, desligou-o e, no silêncio denso que se instalou, perguntou diretamente para mim, sua voz um sussurro que ecoou como um trovão. Por que veio? O pânico floresceu instantaneamente no rosto de Lívia e de seus pais, Horácio e Beatriz Morel. Eles trocaram um olhar rápido, uma comunicação silenciosa de puro terror. Meu coração martelava contra minhas costelas, um tambor descontrolado. Eu não entendia. Meu nome é Cora Santos. Minhas mãos, enrugadas pela idade, agarraram a alça da minha bolsa de couro até os nós dos dedos ficarem brancos. O choque inicial deu lugar a uma confusão gelada que subiu pela minha espinha. O que estava acontecendo? Todos os olhos na sala, antes focados na disputa pela guarda do meu neto, agora estavam cravados em mim, uma senhora de 72 anos que só viera apoiar seu filho. A pergunta da juíza não era processual, era pessoal, íntima, e a reação dos Morel não era de surpresa, era de medo. Um medo antigo, profundo, que eles reconheceram no mesmo instante em que a juíza me viu. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Guto me olhou, o rosto pálido, a boca entreaberta, tão perdido quanto eu. Naquele momento, eu não era mais uma espectadora. Era o centro de um drama que eu nem sabia que existia. Uma peça em um jogo cujas regras me eram completamente desconhecidas. Meu nome é Cora Santos, e minha presença havia quebrado algo naquele lugar. Sou uma viúva de 72 anos, estenógrafa judicial aposentada, que dedicou 40 anos da sua vida a registrar as verdades e mentiras dos outros. Hoje, a mentira era sobre minha família. Eu dei a eles 15 mil reais das minhas economias para a entrada do apartamento, um dinheiro guardado com o suor de décadas. Vendi as joias da minha mãe para uma emergência médica do meu neto. Adiei uma cirurgia no joelho para que meu filho pudesse pagar um advogado. E agora, sou pintada como uma influência negativa por aqueles que ajudei. É uma dor que corta mais fundo que a dor física. Como o amor que a gente dá pode ser transformado em arma contra nós? Conte-me de que cidade você me escuta. Preciso saber que não estou sozinha. Se quiser saber o resto, se inscreva no canal. A juíza, percebendo o caos que sua pergunta causara, pigarreou e decretou um recesso de 15 minutos. Foi a deixa que a família Morel precisava. Sem olhar para trás, Lívia e seus pais saíram apressados da sala do tribunal, seus passos ecoando no corredor de mármore com uma urgência que beirava a fuga. Guto, ainda atordoado, virou-se para mim. Mãe, o que foi isso? A senhora conhece a juíza? A pergunta dele pairou no ar, carregada de uma inocência que me partiu o coração. Eu balancei a cabeça negativamente, mas a certeza não estava mais em mim. O nome dela, Martins, não me trazia nenhuma lembrança clara, mas seu olhar. Havia um reconhecimento ali, uma conexão que eu não conseguia decifrar. O corredor, agora vazio, parecia opressivo, as paredes brancas nos observando, guardando um segredo que agora, de alguma forma, era meu. Naquela noite, o sono não veio. A cena do tribunal se repetia em minha mente como um filme arranhado. Em casa, Guto tentava encontrar uma lógica. Talvez a senhora tenha encarado ela, mãe. Lívia sempre disse que seu olhar é muito intenso, ele disse, a voz hesitante ecoando as manipulações da esposa. Senti uma pontada de amargura. Lembrei-me do dia em que Lívia, na frente de outras mães na porta da escola, chamou o suéter que tricotei para meu neto Léo de coisa de avó cafona. Lembro do rostinho confuso de Léo, sem entender por que a mãe falava daquele jeito de um presente feito com tanto amor. Quando Guto a confrontou, ela chorou, dizendo que eu era sensível demais, que estava vendo coisas. Agora, meu próprio filho usava as mesmas táticas contra mim, plantando a semente da dúvida sobre minha própria percepção. A confusão estava se transformando em algo mais sombrio. A sensação de estar sendo observada começou no dia seguinte.
Uma paranoia fria se instalou no meu peito. Um carro escuro, que eu nunca tinha visto antes, ficou estacionado do outro lado da rua por horas. Quando eu ia até a janela, ele arrancava e sumia. O telefone tocou 2 vezes. Quando atendi, só ouvi o silêncio do outro lado da linha. Uma respiração suspensa que me gelou os ossos. Será que era coisa da minha cabeça? A Beatriz, mãe de Lívia, uma vez sussurrou para Guto que eu andava meio confusa ultimamente. Talvez eles estivessem certos. Minha casa, meu refúgio, de repente parecia cheia de cantos escuros e ruídos estranhos. O rangido do assoalho no andar de cima, o vento uivando no beiral do telhado. Tudo soava como uma ameaça. A solidão pesava como um cobertor molhado, me sufocando lentamente. Incapaz de dormir, sentei na beirada da cama, o quarto mergulhado na penumbra azulada da madrugada. Minha mão trêmula buscou a pequena estatueta na mesa de cabeceira. Era um pássaro de madeira, a última peça que meu Roberto esculpiu antes do infarto o levar. Seus dedos calejados haviam alisado cada curva daquela madeira, deixando nela a marca de sua paciência e de seu amor. Segurei o pássaro, sentindo o calor fantasma das mãos dele. O cheiro fraco de cedro ainda estava ali, um sussurro de um tempo em que a vida era simples, honesta. Roberto sempre me dizia que a verdade, como a madeira, tem veios, e que era preciso seguir esses veios para não quebrar a peça. Naquele momento, agarrada àquele pedaço de memória, a paranoia começou a ceder espaço a uma pergunta. Qual era o veio daquela história? O que eu não estava vendo? O pássaro em minhas mãos parecia mais pesado que o normal. A lembrança de Roberto me trouxe outra, mais dolorosa. A do dia em que vendi as joias de ouro da minha mãe, um colar e um par de brincos que ela usou no próprio casamento. Um tesouro de família avaliado em royalties, 0,0, que se foi para cobrir uma despesa médica inesperada do meu neto Léo. Lembro do alívio no rosto de Guto e do abraço de Lívia, um abraço que hoje me parecia frio e calculado. Ela me agradeceu com lágrimas nos olhos, dizendo que eu era um anjo, que eles jamais poderiam me pagar. Na época, eu acreditei. Agora, a memória daquele gesto de gratidão me revirava o estômago. Aquelas lágrimas não eram de alívio, eram de uma atriz desempenhando seu papel. A confusão que senti no tribunal estava se solidificando em uma raiva fria, uma certeza de que a crueldade deles era muito mais antiga e profunda do que eu imaginava. Guto apareceu na minha porta no final da tarde, o rosto abatido. A advogada de Lívia havia entrado com uma petição, citando o incidente no tribunal, como prova da minha influência desestabilizadora. Eles estavam usando o mistério que eles mesmos criaram contra nós. Mãe, por favor, ele implorou, a voz embargada. A advogada disse que é melhor a senhora não ir na próxima audiência. Eles vão dizer que a senhora está tentando intimidar a juíza. O ar saiu dos meus pulmões. Meu próprio filho, meu Guto, me pedindo para me esconder, me pedindo para abrir mão de apoiá-lo, para me apagar da história. Aquele pedido não foi só um golpe, foi um empurrão para a beira de um abismo de solidão. Eles não estavam apenas tentando tirar meu neto de nós. Estavam tentando tirar a minha dignidade, me transformar em uma velha senil e invisível. Naquela noite, depois que Guto foi embora, a dor no meu peito era quase física. Sentei-me à minha escrivaninha, a mesma onde passei anos transcrevendo depoimentos, e olhei para minhas mãos. Mãos de uma estenógrafa, treinadas para ouvir, para registrar, para encontrar a verdade nos detalhes que ninguém mais percebia. A paranoia se foi. A confusão se foi. O que ficou foi uma clareza cortante. Eu não seria apagada. Eu não era uma velha confusa. Eu era Cora Santos. E por 40 anos fui a memória viva de um tribunal. A pergunta da juíza Martins não fora uma acusação, fora uma chave. E eu, que passei a vida inteira registrando os segredos dos outros, agora tinha um para desvendar. Um segredo que, de alguma forma, estava escondido na minha própria história. A decisão estava tomada. Eu ia descobrir por que eles tinham tanto medo de mim. A minha primeira ação foi metódica, quase fria. Desci até o porão, um lugar que eu evitava por causa da umidade que atacava meu joelho. O cheiro de poeira e papel velho era o cheiro da minha vida profissional. Caixas e mais caixas de arquivos pessoais, anotações, lembranças de 40 anos de serviço.
Eu não procurava nada específico ainda. Eu procurava um sentimento, uma ponta solta na tapeçaria da minha memória. Minhas mãos, cobertas por uma fina camada de pó, folheavam agendas antigas, calendários de mesa. O nome, Martins. Tão comum. Poderia ser qualquer um. Mas o olhar daquela mulher não era o olhar de uma estranha. Havia uma história ali, enterrada sob anos de processos e depoimentos. E eu sentia, com a certeza que só a idade nos dá, que a chave estava em algum lugar naquele porão úmido e silencioso. Comecei a organizar as caixas por década. Anos 80, 90, 2000. Cada uma continha uma versão diferente de mim. A jovem estenógrafa ávida, a mãe preocupada, a profissional experiente perto da aposentadoria. Enquanto remexia nos arquivos de 1992, uma fotografia escorregou de dentro de um livro. Era do batizado de Guto. Na foto, eu e Roberto sorríamos, jovens e cheios de uma esperança que hoje parecia ingênua. Roberto segurava Guto no colo, e o olhar dele para o nosso filho era de uma adoração pura. Lembro daquele dia, do sol entrando pela janela da igreja, do cheiro de incenso e de bolo de fubá na festa em casa depois. Lívia ainda não existia em nossas vidas. Éramos um universo completo, nós três. A dor da saudade se misturou com a amargura do presente, me dando o combustível que eu precisava para continuar. A busca se arrastou por 3 dias. Minhas costas doíam. O joelho latejava a cada escada que eu subia ou descia. Guto ligava, a voz cada vez mais fina, mais desesperada. Eles querem que eu faça uma avaliação psicológica, mãe. Estão dizendo que sou instável. A voz dele era a de um menino perdido, não a de um homem de 40 anos. Eu o acalmava com palavras que eu mesma não sentia. Tenha calma, meu filho. A verdade sempre aparece. Mas que verdade? A minha parecia enterrada sob uma montanha de mentiras tão bem construídas que até meu próprio filho começava a acreditar nelas. A cada telefonema, a minha determinação se transformava em uma urgência febril. Eu não estava mais apenas buscando uma conexão esquecida. Eu estava lutando pela sanidade e pelo futuro do meu filho. Foi então que tive uma ideia. Parei de procurar por Martins nos processos e comecei a procurar nos meus diários pessoais, cadernos onde eu anotava impressões, não fatos. Eram desabafos, pequenas crônicas do meu dia a dia no fórum. Numa noite, a xícara de chá esfriando ao meu lado, a única luz era a do abajur sobre a escrivaninha. Eu lia sobre casos que me marcaram, sobre advogados arrogantes e réus assustados, e então encontrei uma anotação de 1995. Não citava um nome, mas uma situação. A jovem juíza da vara juvenil, tão ambiciosa, parece disposta a tudo para subir na carreira. Fechou um acordo estranho hoje. O pai da garota tinha um ar perigoso. Não era uma prova, mas era um veio na madeira, como Roberto diria. Um caminho a seguir. A esperança, no entanto, é uma visitante traiçoeira. No dia seguinte, Lívia apareceu na minha porta sem avisar. Vim buscar os patins do Léo, ela disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Meu coração gelou. Os cadernos que eu estava lendo na noite anterior ainda estavam na mesa da sala, parcialmente cobertos por um jornal. Ela entrou, o perfume caro preenchendo o ar da minha casa simples. Seus olhos passaram pela mesa. Uma fração de segundo de curiosidade. Prendi a respiração. A senhora parece cansada, Cora. Não anda dormindo bem? Ela perguntou, a falsa preocupação pingando de cada sílaba. Respondi que era apenas a idade, enquanto meu corpo inteiro gritava em alerta. Ela pegou os patins e foi embora, mas a sensação de ter sido invadida, quase descoberta, permaneceu. Aquela visita me abalou profundamente. A paranoia voltou com força. Será que ela suspeitava de algo? Ou era apenas mais um de seus jogos cruéis? Uma forma de me lembrar que ela podia entrar na minha vida, no meu espaço, quando bem entendesse? Naquela noite, o desespero me encontrou. Sentei no escuro da sala, sentindo o peso dos meus 72 anos. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse apenas uma velha senil, caçando fantasmas em cadernos empoeirados. A dor no meu joelho, a dor da cirurgia de 25. 000 que adiei por eles era um lembrete constante do meu sacrifício e da minha tolice. O silêncio da casa era opressor. Cada rangido do assoalho, um passo do inimigo se aproximando.
Eu estava perdendo. Olhei para a estante, para o pequeno pássaro de madeira que Roberto esculpira. Seus contornos lisos pareciam um convite. Levantei-me, mancando, e o peguei. O peso familiar em minha palma era reconfortante. Segurei-o com força, como se pudesse extrair dele a força do meu marido. A paciência, a precisão, a calma. Não, eu não estava louca. A reação deles no tribunal foi real. O medo nos olhos de Horácio Morel foi real. Eu não estava caçando fantasmas, eu estava caçando um crime. O desespero recuou, substituído por uma clareza fria. Eu só precisava da ferramenta certa. E a minha ferramenta sempre fora a minha memória, a minha capacidade de registrar detalhes. A visita de Lívia não fora uma derrota, fora um aviso para ser mais cuidadosa. Com a mente clara, voltei ao porão. Desta vez, eu sabia o que procurar. Não um nome, mas um tipo de caso. Vara Juvenil, 1995, um acordo judicial incomum. Fui direto para a caixa correta, ignorando as outras. Minhas mãos não tremiam mais. Havia um propósito em cada movimento. Puxei um caderno de capa preta, um dos muitos que usei para anotações oficiais em taquigrafia. A etiqueta na lombada dizia Janjun, 1995. O ar pareceu ficar mais denso. Abri o caderno. O cheiro de tinta seca e tempo me transportou para a sala de audiências. Meus dedos, agora enrugados, deslizaram sobre os símbolos que um dia voaram com agilidade sobre o papel. Eram uma linguagem secreta, a minha linguagem. E então eu encontrei. Era uma audiência a portas fechadas, em março. Meus próprios rabiscos contavam a história. Uma adolescente de 16 anos pega furtando em uma loja de departamento. O nome dela não estava lá, apenas as iniciais. Mas o nome do pai estava claro. Horácio Morel, na época, um empresário em ascensão. E a juíza que presidiu a sessão, aceitando um acordo para selar e apagar completamente o registro em troca de uma doação generosa para um fundo social que ela mesma administrava, era uma jovem e recém-empossada Helena Martins. O ar saiu dos meus pulmões num silvo. O som ecoou no silêncio do porão. Não era paranoia, não era confusão. Era a verdade, escrita pela minha própria mão, 27 anos atrás. A primeira onda de emoção foi um alívio tão avassalador que precisei me sentar no chão frio de cimento. Eu não estava louca. Minha mente estava sã. Minha intuição estava correta. A validação era como um copo de água no deserto. Mas logo em seguida, um calafrio percorreu minha espinha. O alívio deu lugar a um medo profundo e visceral. Isso não era sobre uma briga de família ou a arrogância de gente rica. Era sobre corrupção, suborno, um crime que envolvia uma juíza federal. As pessoas que eu estava enfrentando não eram apenas cruéis, eram perigosas. Eles haviam enterrado esse segredo por quase 3 décadas. O que fariam com uma velha viúva que ameaçava desenterrá-lo? Minha segurança, e talvez a de Guto, estava em risco real. Eu sabia que não podia continuar sozinha. O medo me impelia a buscar ajuda, mas em quem confiar? A polícia? Um advogado? Eles poderiam ser comprados, influenciados. O nome que surgiu em minha mente foi o de alguém do meu mundo, do meu tempo. Senhor Almeida, um oficial de justiça aposentado, o melhor amigo de Roberto. Um homem íntegro, que conhecia os bastidores do fórum como ninguém. Mas ele já estava com quase 80 anos, vivendo uma vida tranquila. Seria justo arrastá-lo para essa sujeira, para esse perigo? Passei a noite em claro, pesando os riscos, o caderno de taquigrafia ao meu lado na cama, uma prova fria e silenciosa. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol pintando o céu, tomei minha decisão. Eu precisava arriscar. Liguei para o Sr. Almeida. Minha voz soou mais frágil do que eu gostaria. Antônio, é a Cora, viúva do Roberto. Houve uma pausa do outro lado da linha e então uma voz calorosa e rouca. Cora, que surpresa boa! Como você está? Tentei soar casual, mas a urgência devia transparecer. Preciso da sua ajuda, Antônio. É um assunto delicado, do tempo antigo do fórum. Marcamos de nos encontrar em uma padaria no centro, um lugar barulhento e anônimo, onde nossa conversa se perderia no meio do ruído de xícaras e conversas paralelas. Desliguei o telefone com as mãos suando. O primeiro passo para fora da minha solidão havia sido dado. E era aterrorizante.
Sentada na mesa de fórmica, esperando por ele, senti-me exposta. Cada pessoa que entrava parecia estar me observando. O cheiro de café e pão quente, que normalmente me confortaria, hoje me deixava enjoada. Senhor. Almeida chegou, o andar um pouco mais lento, mas os olhos ainda vivos e inteligentes. Depois dos cumprimentos, fui direto ao ponto. Contei sobre a audiência de Guto, a reação da juíza, dos Morel. Ele ouviu em silêncio, a expressão se tornando mais séria a cada palavra. Quando terminei, ele suspirou, um som pesado. Cora, você sabe quem são os Morel, não sabe? Horácio tem a cidade no bolso. E uma juíza. Mexer com uma juíza é cutucar um vespeiro com vara curta. É melhor deixar isso quieto. Pelo bem do seu filho. Meu coração afundou. Era o que eu temia ouvir. Eu quase desisti. As palavras dele ecoavam a minha própria prudência, o meu medo. Mas então olhei para as minhas mãos sobre a mesa, as mesmas mãos que registraram a verdade por 40 anos. Olhei nos olhos dele. Antônio, Roberto não deixaria quieto. Ele nunca fugiu de uma briga por ela ser grande demais. E essa briga é pelo filho dele, pelo neto dele. O nome de Roberto pairou entre nós, uma presença palpável. Vi a lealdade ao amigo lutar contra o bom senso nos olhos do Sr. Almeida. Ele ficou em silêncio por um longo minuto, observando o movimento da rua pela janela. Finalmente, ele se virou para mim. O que você tem, Cora? Me mostre o que você tem. Minha esperança, que estava quase morta, deu um último suspiro. Não mostrei o caderno ali. Era arriscado demais. Apenas descrevi o que havia encontrado, os detalhes do caso de 1995. A expressão do Sr. Almeida mudou. A cautela deu lugar a um interesse profissional, a faísca do velho oficial de justiça que farejava algo errado. Lembro vagamente dessa juíza Martins, sempre com pressa de subir. Vou fazer umas perguntas, ver quem era o escrivão da vara na época. Mas com cuidado, Cora. Pise em ovos. A aliança estava selada. Eu não estava mais sozinha. A sensação de alívio foi imensa, mas curta. Saber que alguém acreditava em mim também tornava tudo mais real, e o perigo mais concreto. Saí da padaria sentindo que a engrenagem de algo muito maior havia começado a girar. Nos dias seguintes, a ansiedade era minha companheira constante. Cada telefonema me fazia pular. Sr. Almeida ligou 3 dias depois. A voz era baixa, urgente. O escrivão se chamava Valdir. Aposentou-se subitamente 6 meses depois daquele caso. Comprou um sítio em Atibaia, à vista. Ninguém nunca entendeu de onde veio o dinheiro. A informação caiu como uma pedra no meu estômago. Era a confirmação que faltava. O suborno, a corrupção. Não era apenas uma anotação em um caderno, era uma trilha de fatos. A cada nova peça, o quebra-cabeça se tornava mais claro e mais monstruoso. A família Morel não construiu seu império apenas com trabalho, mas com segredos e crimes, e eles estavam dispostos a tudo para proteger essa fundação podre. Enquanto a investigação avançava em segredo, eu precisava manter as aparências. Guto estava no limite. Lívia e seus advogados o pressionavam para aceitar um acordo que lhe daria visitas quinzenais, supervisionadas. É humilhante, mãe, ele disse, a voz quebrada ao telefone. Eles me tratam como um criminoso. Tive que engolir minha raiva e aconselhá-lo a ganhar tempo. Peça para pensar, filho. Diga que precisa conversar com seu advogado. Não aceite nada agora. Era uma performance dolorosa. Aconselhar meu filho a parecer fraco enquanto eu reunia as armas para a guerra me partia o coração. Cada palavra calma que eu dizia a ele era uma mentira que me custava caro, mas era necessária para o nosso plano. A tensão aumentou quando Horácio Morel me ligou. Não era o número dele, era um telefone bloqueado. A voz era falsamente cordial, oleosa. Cora, querida, fiquei sabendo que você não anda bem. Guto está sofrendo muito com esse processo. Talvez fosse melhor para todos se você o aconselhasse a aceitar o acordo. Pense no seu neto. Não era um conselho, era uma ordem. Uma ameaça velada, embrulhada em falsa preocupação. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Ele estava me sondando, testando minhas reações. Forcei uma voz trêmula. Eu só quero o melhor para o meu Léo, gaguejei. Desliguei o telefone e minhas mãos não paravam de tremer. Eles estavam me vigiando.
Eles sabiam que eu era a única que poderia ligar os pontos. Aquele telefonema me empurrou para uma nova fase da busca. O medo me fez pensar: se Roberto desconfiava de tanta gente, será que ele teria guardado mais alguma coisa? Ele era um homem de segredos, não por maldade, mas por prudência. Lembrei-me de uma caixa de madeira que ele mesmo fizera, onde guardava documentos importantes. Estava no fundo do seu armário, intocada desde sua morte. Fui até o quarto, o cheiro fraco de sua loção de barba ainda impregnado na madeira. Abri o armário. A caixa estava lá. Era pesada. Com o coração batendo descompassado, eu a coloquei sobre a cama. Dentro, sua certidão de nascimento, velhos carnês, uma agenda de contatos, coisas normais. A decepção começou a tomar conta de mim. Mas Roberto era um marceneiro. Ele conhecia os segredos da madeira. Passei os dedos pelo fundo da caixa. Senti uma pequena irregularidade, uma emenda quase imperceptível. Forcei com a unha. Um estalo seco. Um fundo falso se abriu. E lá dentro, protegido por um pedaço de veludo, havia um envelope pardo, amarelado pelo tempo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegá-lo. Não era dinheiro. Eram 3 microcassetes e uma única folha de papel dobrada. Abri o papel. Era uma declaração, escrita com a caligrafia firme e inconfundível do meu Roberto, datada de 2009, um ano antes de sua morte, e registrada em cartório. Meu corpo inteiro se arrepiou antes mesmo de eu ler o conteúdo. A declaração era curta e precisa. Roberto fora contratado por Horácio Morel para um serviço de marcenaria em seu escritório particular. Enquanto trabalhava atrás de uma estante, ouviu Horácio se gabar para um sócio sobre como havia resolvido um probleminha antigo da filha, com a ajuda de uma juíza amiga que lhe devia um grande favor. Ele mencionou o nome Martins e riu, dizendo que algumas pessoas têm um preço desde cedo. Roberto, com seu senso de justiça inabalável, não podia deixar aquilo passar. Ele voltou no dia seguinte, com um gravador minúsculo, e registrou uma segunda conversa, onde mais detalhes foram mencionados. As fitas eram a prova. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eram lágrimas de luto, de saudade, de um orgulho imenso pela integridade do homem com quem vivi. Corri para a sala e encontrei um velho gravador portátil que usávamos para gravar Léo cantando quando era pequeno. Coloquei a primeira fita. O chiado inicial foi substituído pela voz arrogante e inconfundível de Horácio Morel. Ali estava tudo. A confissão, os detalhes, a risada presunçosa. Era a voz de um homem que se achava acima da lei. A voz do meu marido não estava na fita, mas sua presença estava em cada segundo daquela gravação. Ele estava ali, comigo, me entregando a arma de que eu precisava. O medo que me acompanhara por semanas se dissipou, substituído por uma fúria fria, cortante como um bisturi. O jogo não havia apenas mudado. O jogo havia virado. Segurei o pássaro de madeira em uma mão e o gravador na outra. O pássaro era o legado de amor do meu Roberto. O gravador era seu legado de justiça. Naquele momento, os dois se tornaram a mesma coisa. O poder não estava mais com eles. Estava comigo, na minha sala de estar, na forma de um chiado magnético e de uma caligrafia em papel amarelado. Eles me subestimaram. Me viram como uma velha frágil, triste, fácil de manipular e descartar. Eles não sabiam que eu era a guardiã da memória de Roberto Santos, e a memória dele era incorruptível. A dor no meu joelho não importava mais. A solidão não importava mais. A única coisa que importava era que a verdade fosse dita, em alto e bom som. Liguei novamente para o Sr. Almeida. Minha voz era outra, firme, controlada, sem um pingo de hesitação. Antônio, encontrei. Encontrei algo que Roberto deixou. É definitivo, é irrefutável. Houve um silêncio do outro lado e eu pude imaginá-lo endireitando a postura. Onde você está, Cora? Não saia de casa. Estou indo para aí. Eu não precisava mais dele para me proteger, mas precisava de seu conhecimento para atacar. A fase de investigação havia terminado. A fase de planejamento da batalha estava prestes a começar. E eu, Cora Santos, a estenógrafa aposentada, a avó de suéteres cafonas, estava pronta para a guerra. Enquanto esperava por Almeida, observei o carro escuro que às vezes parava do outro lado da rua. Ele estava lá de novo, mas pela primeira vez não senti medo, senti pena.
Eles estavam vigiando a casa de uma velhinha, achando que tinham o controle, sem saber que o veredito deles já havia sido selado há mais de uma década, pela mão de um marceneiro honesto. O telefone tocou. Era Guto, a voz cheia de angústia. Mãe, meu advogado disse que não temos chance. Ele quer que eu assine o acordo amanhã. Eu respirei fundo, uma calma que eu não sentia há anos se instalando em meu peito. Não assine nada, meu filho, eu disse, a voz suave, mas com um fundo de aço. Apenas confie na sua mãe. A maré está prestes a virar. Lívia deve ter sentido a mudança na minha voz, na postura de Guto, porque na mesma noite ela mandou uma mensagem para ele, cheia de veneno. Sua mãe está te envenenando, não percebe? Essa obsessão dela vai destruir você. Ela estava ficando nervosa. A calma súbita de sua vítima a assustava. A arrogância deles dependia do nosso desespero. Sem ele, eles começavam a questionar o próprio poder. Olhei pela janela mais uma vez. O carro ainda estava lá, uma sombra inútil na noite. Eles estavam olhando para a casa errada. O perigo não estava mais dentro das minhas paredes. O perigo estava prestes a bater a porta deles. Quando o Sr. Almeida chegou, eu tinha tudo organizado sobre a mesa da cozinha. O caderno de taquigrafia, a declaração de Roberto, o pequeno gravador. Ele ouviu as fitas, o rosto se tornando uma máscara de pedra. Leu a declaração, balançando a cabeça lentamente. Quando o Sr. Almeida terminou de ouvir a última fita, o silêncio na minha cozinha era mais pesado que qualquer palavra. Ele não olhou para mim, mas para as próprias mãos, como se visse nelas os 30 anos de serviço que dedicou a um sistema que agora se revelava podre por dentro. Seu rosto, normalmente amigável, era uma máscara de fúria contida. Ele apenas assentiu, uma vez, de forma lenta e deliberada. Roberto era um homem bom, Cora. Melhor do que muitos que usam toga. Naquele momento, o plano nasceu sem que precisássemos dizê-lo. Não era mais sobre a guarda do meu neto. Era sobre honrar a memória de um homem justo. A primeira peça do nosso tabuleiro seria a discrição absoluta, a nossa arma mais poderosa. Nosso primeiro passo foi a duplicação. Sr. Almeida trouxe um equipamento antigo, mas confiável, e passamos uma tarde inteira transferindo o áudio das microcassetes para arquivos digitais. O chiado das fitas era o som da nossa conspiração. Fiz cópias autenticadas da declaração de Roberto e do meu caderno de taquigrafia. Cada folha que saía da impressora parecia um tijolo na muralha que estávamos construindo ao redor deles. Minhas mãos, que antes tremiam de medo, agora se moviam com a precisão de uma cirurgiã. Eu organizava tudo em envelopes pardos, etiquetando cada um com um código que só nós dois entendíamos. Não havia excitação, apenas um foco frio, uma clareza que me consumia por inteiro. Cada gesto era um passo em direção ao fim. A parte mais difícil foi convencer Guto. Ele queria marchar até o escritório de Horácio com as provas em mãos, gritar a verdade na cara deles. Tive que segurar seu rosto entre minhas mãos e olhá-lo nos olhos. Não, meu filho, a arrogância deles é a nossa isca. Você vai ligar para a sua advogada. Vai dizer a ela que está exausto, que vai aceitar o acordo deles. Ele protestou, a humilhação queimando em seu rosto. Mãe, isso é se render. Não, eu respondi, a voz firme como nunca. Isso é uma performance. Você vai ser o filho quebrado que eles acham que você é. E vai nos dar o tempo de que precisamos. Ele finalmente cedeu. A confiança em mim superando sua raiva. Sr. Almeida fez a ligação para o jornalista. Ele não se identificou. Usou um telefone público, como nos velhos tempos. A voz era de um informante anônimo. Tenho uma história sobre a juíza Martins e a família Morel. Uma história de quase 30 anos. As provas chegarão até você em 48 horas. Esteja pronto. Ele desligou antes que pudessem responder. O próximo envelope foi endereçado à Corregedoria do Tribunal de Justiça. Dentro, uma cópia de tudo, junto com uma carta anônima detalhando cada passo do crime, desde o suborno de 1995 até a confissão gravada por Roberto. Selar aquele envelope foi como armar uma bomba-relógio. O tic-tac só existia na minha cabeça. A ansiedade era um animal vivo dentro de casa. Eu me pegava prendendo a respiração sem motivo, o coração disparando a cada carro que passava mais devagar na rua. O cheiro do café da manhã me enjoava. O silêncio era o pior,
preenchido por todos os cenários possíveis de desastre. Para me manter sã, eu limpava, varria o chão, lustrava os móveis, esfregava janelas que já estavam limpas. Eu precisava do movimento, da exaustão física para aplacar o caos na minha mente. Guto mal saía do quarto. A espera estava consumindo nós dois, cada um à sua maneira. O mundo exterior havia desaparecido. Só existia o nosso segredo e a audiência que se aproximava. Foi então que Guto quase pôs tudo a perder. Lívia, sentindo a rendição dele, ligou para tripudiar. Fico feliz que você finalmente caiu na real, Guto. É o melhor para o Léo. A voz dela era puro veneno açucarado. Vi o rosto do meu filho se contorcer em uma máscara de fúria. Ele abriu a boca para responder, para explodir, e eu soube que ele entregaria tudo. Atravessei a sala em 2 passadas, o joelho gritando em protesto, e arranquei o telefone da mão dele. Ele te retorna depois, eu disse com uma voz neutra e desliguei. Guto me olhou, ofegante, a raiva dando lugar ao pânico por seu quase deslize. Eles vão pagar, meu filho, sussurrei, mas no nosso tempo, não no deles. No dia seguinte, o perigo bateu à nossa porta. Literalmente, era Lívia. Esqueci a lancheira do Léo aqui ontem, ela disse, forçando um sorriso. Meu coração parou. Os envelopes, as cópias, tudo estava na mesa da sala, coberto apenas por uma toalha de renda. Ela entrou, seus olhos de falcão varrendo o ambiente. Ela sentiu algo. A atmosfera estava diferente, carregada. Seus olhos pousaram na mesa por um segundo a mais do que o normal. A senhora está pálida, Cora. Aconteceu alguma coisa? Forcei um suspiro cansado. É só a preocupação com o Guto, minha filha. Essa situação toda acabou comigo. Ela pareceu aceitar, mas quando saiu, eu sabia que ela não havia acreditado. O cheiro de seu perfume caro ficou no ar. Um aviso. Assim que a porta se fechou, tranquei-a e corri para o telefone. Almeida, ela esteve aqui. Ela suspeita. Temos que agir agora. Não houve hesitação. Ele tinha um mensageiro de confiança, um rapaz que lhe devia um favor antigo. Em menos de 1 hora, os pacotes estavam a caminho. Um para o jornalista, o outro para o tribunal. Vê-lo sair de casa foi um alívio e um terror. A sorte estava lançada. Não havia mais como voltar atrás. Sentei-me à mesa e minhas mãos finalmente tremeram, liberando a tensão acumulada por dias. Eu havia enganado a morte por enquanto, mas o confronto real ainda estava por vir. E ela estaria lá. Naquela noite, não consegui dormir. A casa parecia pequena demais, as paredes se fechando sobre mim. Peguei o pequeno pássaro de madeira que Roberto esculpira. Sentei na poltrona escura da sala, segurando a peça lisa em minha mão. Não era mais apenas uma lembrança de seu amor. Era um talismã. A paciência daquelas mãos que o esculpiram. A integridade do homem que arriscou tudo para gravar uma verdade. Eu conversei com ele em silêncio, pedindo a força que ele sempre teve. O medo não se foi completamente, mas ele encontrou seu lugar. Ele não me dominava mais. Era apenas um passageiro, e eu estava no controle do veículo. Eu estava pronta. Na manhã da audiência, vesti meu melhor vestido, um azul marinho, simples e digno. Prendi o cabelo num coque firme. Olhei para a mulher no espelho. As rugas estavam lá, o cansaço nos olhos também. Mas havia algo novo, uma dureza no olhar. Uma retidão na postura. Não era a avó frágil que eles tentaram pintar. Era Cora Santos, estenógrafa, viúva, mãe. E naquele dia, eu era a executora do legado de justiça do meu marido. Quando Guto me viu, ele não disse nada. Apenas me abraçou, um abraço forte, que dizia tudo. Saímos de casa e caminhamos em direção ao tribunal, 2 soldados marchando para a batalha final. O ar no corredor do fórum era elétrico. Os Morel já estavam lá, Horácio rindo com sua advogada, Beatriz retocando o batom, Lívia olhando para o celular com um ar de tédio vitorioso. Eles nos viram chegar. O sorriso de Horácio vacilou por uma fração de segundo ao me ver. Lívia ergueu uma sobrancelha, surpresa com a minha presença. Eles esperavam que eu ficasse em casa, derrotada. Minha simples presença ali era o primeiro sinal de que algo estava errado no roteiro deles. Entramos na sala de audiências e sentamos no mesmo lugar de antes. O zumbido da luz fluorescente era o mesmo, mas hoje soava como uma contagem regressiva. A audiência começou como uma farsa. A advogada de Lívia falava sobre o acordo generoso que Guto estava sabiamente aceitando.
Juíza Martins presidia com uma eficiência fria, os olhos evitando a todo custo a direção em que eu estava sentada. Ela queria terminar aquilo rápido, apagar o incêndio que minha presença havia iniciado na sessão anterior. Guto, seguindo o plano, mantinha a cabeça baixa, o retrato da derrota. Eu podia sentir o cheiro da vitória no ar. A arrogância deles era quase palpável, preenchendo cada canto da sala. Eles estavam tão perto de conseguir tudo o que queriam, tão perto. Então, a porta do tribunal se abriu. Não com estardalhaço, mas com uma discrição que era ainda mais alarmante. Um oficial de justiça, que eu não reconheci, caminhou diretamente até a mesa da juíza. Ele se inclinou e entregou-lhe um envelope pardo, idêntico ao que eu enviara. Sussurrou algo em seu ouvido. O sangue sumiu do rosto da juíza Martins. Suas mãos, ao pegar o envelope, tremiam visivelmente. Ela olhou para o remetente. Corregedoria Geral de Justiça. Urgente. O silêncio na sala era absoluto. O zumbido da luz parecia um grito. O jogo havia começado. Ela abriu o envelope com dedos hesitantes. Dentro, a primeira página era uma cópia da declaração de Roberto. O olhar dela passou pelo papel e então se ergueu, cruzando a sala e cravando-se em mim. Pela primeira vez, ela me viu. Não como uma senhora qualquer, mas como um fantasma de seu passado corrupto. O pânico que eu vi no rosto dos Morel na primeira audiência era uma brincadeira de criança perto do terror puro que se estampou no rosto daquela mulher. Ela sabia que estava acabada. Decreta um recesso de 5 minutos. Ela disse, a voz um fio, quase inaudível. O recesso foi caótico. Horácio se levantou, furioso, marchando em direção à sua advogada, exigindo saber o que estava acontecendo. Lívia olhava de mim para a juíza, o queixo caído, a mente finalmente conectando os pontos. O que você fez? Ela sibilou para Guto, o veneno em sua voz agora misturado com medo. Guto não respondeu. Apenas ergueu a cabeça pela primeira vez e olhou para ela com uma frieza que ela nunca tinha visto. A máscara de filho fraco havia caído. Ele era filho de Cora Santos, filho de Roberto Santos, e a família dela estava prestes a descobrir o que isso significava. Quando a sessão foi retomada, a juíza Martins não era mais a mesma pessoa. O poder, a autoridade, tudo havia se esvaído. Ela parecia menor, mais velha. Ela ignorou os advogados, ignorou o processo de custódia. Seus olhos estavam fixos em Horácio Morel. Senhor Morel, ela começou, a voz trêmula. A corregedoria acaba de me notificar de uma denúncia gravíssima, envolvendo um caso de 1995, e uma gravação. A negação de Horácio foi instantânea e barulhenta. Isso é um absurdo, uma calúnia, um ataque orquestrado por essa velha senil. Ele apontou o dedo para mim. A sala inteira se virou para me olhar. O pânico agora era uma epidemia. Beatriz Morel começou a chorar baixinho. Lívia agarrou o braço do pai, tentando silenciá-lo. Mas era tarde demais. A compostura deles havia se quebrado, revelando a podridão por baixo. A juíza Martins, com a carreira e a vida desmoronando diante de seus olhos, olhou para mim, o rosto uma máscara de ódio e desespero. E então, ela repetiu a pergunta que deu início a tudo. Mas desta vez não era um sussurro, era uma acusação, um lamento. Sua voz ecoou, quebrada. Por que veio? Ela não queria saber por que eu estava no tribunal. Ela queria saber por que eu tive que voltar do passado para destruir tudo. Levantei-me devagar, meu joelho protestando uma última vez. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria pulsação. Todos os olhos estavam em mim. Não senti necessidade de gritar. Minha voz saiu calma, clara e cortante. Eu vim pelo meu filho, comecei, olhando para Guto. E vim pela memória do meu marido. Então, virei meu rosto para Horácio, que me encarava com puro ódio. Um marceneiro honesto que o senhor e sua família acharam que podiam subestimar e esquecer. Tirei o pequeno pássaro de madeira da minha bolsa e o coloquei suavemente sobre o parapeito de madeira à minha frente. A última obra de Roberto, a testemunha silenciosa de tudo. A raiva de Horácio finalmente explodiu. Ele avançou, gritando obscenidades, chamando-me de mentirosa, de víbora. Você não tem provas. É a palavra de um morto contra a minha.
Naquele exato momento, 2 homens de terno, discretos, entraram na sala de audiências e se posicionaram ao lado dele. Não disseram uma palavra, apenas ficaram ali. A advogada de Lívia, pálida como um fantasma, sussurrou para seu cliente: "São da corregedoria, Horácio. Cale a boca." O colapso foi total. Horácio parou, a boca aberta, o rosto vermelho se tornando cinza. Lívia olhou para mim e, pela primeira vez, vi não apenas medo em seus olhos, mas a compreensão de sua derrota absoluta. As consequências foram imediatas e brutais. A juíza Martins se declarou suspeita e foi retirada do caso, sendo escoltada para fora do seu próprio tribunal por um dos oficiais. Horácio Morel foi convidado a prestar esclarecimentos e saiu ladeado pelos outros 2 homens, passando por um corredor que, eu soube depois, já estava apinhado de jornalistas alertados pelo nosso contato. Beatriz desabou em lágrimas. Lívia ficou parada, uma estátua de gelo, o império de sua família ruindo ao seu redor. A guarda do meu neto, a razão inicial de tudo aquilo, tornou-se uma nota de rodapé no escândalo que estava apenas começando. O zumbido da luz fluorescente continuava, indiferente, testemunhando a justiça, finalmente sendo feita. Quando o último grito de Horácio se calou, substituído pelo clique metálico de uma porta se fechando, o silêncio que caiu sobre a sala do tribunal foi mais ensurdecedor do que qualquer ruído. Era um vácuo, um espaço onde antes havia tensão e agora só restava o eco do desastre. O zumbido da luz fluorescente, meu velho inimigo, agora soava melancólico, a trilha sonora de um campo de batalha após a guerra. Guto, ao meu lado, parecia ter parado de respirar. Sua mão encontrou a minha, gelada, e seu aperto era o de um homem que acabara de ser resgatado de um afogamento. Nossos olhos se encontraram e não havia triunfo ali, apenas um esgotamento profundo, a exaustão de quem lutou por tempo demais. Naquele silêncio, nós começamos a nos curar. Meu olhar varreu a sala agora quase vazia e pousou em Lívia. Ela estava sozinha, uma ilha de seda cara e desespero silencioso. Seus pais, sua advogada, sua arrogância, tudo havia sido varrido pela tempestade. Ela não chorava. Seu rosto estava inexpressivo, os olhos fixos num ponto invisível na parede oposta. Era o rosto de alguém que não apenas perdeu uma batalha, mas que viu o próprio mundo, as próprias certezas, se desintegrarem em pó diante de si. Ela ergueu os olhos e me encarou. Não havia ódio naquele olhar, nem súplica. Havia apenas o reconhecimento vazio de que eu era a força da natureza que ela nunca viu chegar. Aquele foi o nosso verdadeiro e último adeus. Sair do tribunal foi como emergir de um longo túnel escuro para a luz do sol. O ar da tarde, quente e cheio de vida, encheu meus pulmões. Sr. Almeida nos esperava, um anjo da guarda grisalho, e nos guiou por uma saída lateral, longe do enxame de jornalistas. O som das suas câmeras era um ruído abafado, distante, parte de um mundo que já não era o nosso. Guto me amparava, seu braço firme ao redor dos meus ombros, e pela primeira vez em meses, meu joelho não parecia a coisa mais dolorosa do meu corpo. O calor do asfalto subia, o cheiro de poluição e de cidade, e tudo aquilo me pareceu estranhamente reconfortante. Eram os cheiros da vida real, a vida que havíamos reconquistado. Naquela noite, minha casa respirou aliviada. Guto adormeceu no sofá, o rosto finalmente em paz, como não via desde que Léo era um bebê. Preparei um chá de camomila, o vapor subindo e embaçando a janela da cozinha. A luz amarela do poste lá fora pintava a sala com uma suavidade que acalmava a alma. Não havia mais a sensação de estar sendo vigiada. Não havia mais o medo de um telefonema ameaçador. O silêncio não era mais opressivo. Era um cobertor quente, um espaço seguro. Observei meu filho dormir, a respiração regular, e senti uma onda de paz tão profunda que quase me tirou o fôlego. A guerra havia acabado e nós havíamos sobrevivido. No dia seguinte, a notícia estava estampada em todos os jornais que Guto trouxe da padaria. As manchetes eram grandes, em negrito, contando a história de corrupção, suborno e poder. Juíza Martins afastada. Escândalo derruba Império Morel. Ler aquelas palavras, impressas em preto e branco, deu uma finalidade àquilo tudo. Não era mais a minha dor, a minha luta. Era um fato,
Um registro público. Segurei a xícara de café quente, o calor se espalhando pelas minhas mãos. Não senti alegria, nem um pingo de vingança. Senti apenas o peso da justiça, que às vezes tarda, mas que quando chega, tem a força de um rio que retoma seu curso natural. O mundo parecia, finalmente, estar no lugar certo. As semanas que se seguiram trouxeram uma nova luz para dentro de casa. A luz do final da tarde, que antes parecia cinzenta e triste, agora entrava dourada pela janela da sala, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos diamantes. O som da casa também mudou. O silêncio ansioso foi substituído pela risada do meu neto, Léo, que agora passava os fins de semana conosco. Sua voz preenchia cada canto, afugentando os últimos fantasmas. O barulho de seus carrinhos no assoalho de madeira era a música mais bonita que eu poderia desejar. Eram as pequenas alegrias, os sons da vida cotidiana que me lembravam a cada instante pelo que havíamos lutado. Num desses fins de semana, estávamos no pequeno jardim dos fundos, eu e Léo. O cheiro de terra molhada e das minhas roseiras subia com o calor do sol. Ele me ajudava a regar as plantas, a mãozinha pequena segurando a minha. Vovó, por que eu não vejo mais a mamãe? Ele perguntou com a inocência que só uma criança tem. Ajoelhei-me ao seu lado, o joelho agora só um incômodo leve. Sua mãe precisa de um tempo para resolver uns problemas de gente grande, meu amor. Mas ela te ama muito. Era o máximo de verdade que ele precisava saber. O importante era que ele se sentisse seguro, amado. E ali, com as mãos sujas de terra, sob o sol da tarde, ele estava. Mais tarde, dentro de casa, Léo encontrou o pequeno pássaro de madeira na estante. Ele o pegou com um cuidado que me comoveu, seus dedos pequenos explorando cada curva lisa que as mãos de Roberto haviam esculpido com tanto amor. Foi o vovô Roberto que fez, né? Ele perguntou, virando-se para mim com os olhos brilhando. Eu sorri, um sorriso que veio do fundo da alma. Sim, meu querido. Ele fez para nos lembrar que, não importa o que aconteça, a gente sempre pode encontrar um jeito de voar livre. Naquele momento, o pássaro deixou de ser um símbolo de dor ou de justiça. Tornou-se o que sempre deveria ter sido, uma promessa de futuro passada de uma geração para a outra. Ao anoitecer, Guto sentou-se comigo na varanda, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Ficamos em silêncio por um longo tempo, um silêncio confortável, que não precisava de palavras. A senhora pensa nela? Ele perguntou, a voz baixa. Eu sabia de quem ele falava. Olhei para o horizonte escuro. Eu não sinto mais raiva, meu filho, mas não sinto perdão. Perdoar é para quem quer consertar algo que quebrou. Fiz uma pausa, buscando as palavras certas para a verdade que eu sentia. O que aconteceu não quebrou algo bom. Apenas revelou algo que nunca foi inteiro para começar. Alguns laços, uma vez rompidos, não devem ser refeitos. A paz que sinto hoje não é a ausência de cicatrizes. As cicatrizes estão aqui, no meu joelho, na minha memória. Mas elas não doem mais. São apenas o mapa de uma jornada que me trouxe até este lugar de calma. Um lugar construído com a verdade, regado pela coragem e protegido pelo amor de um homem bom, cujo legado de integridade se provou mais forte que o poder e o dinheiro. A justiça não nos devolveu o que perdemos, mas nos deu de volta a nós mesmos. E isso é tudo. Se essa história te tocou, escreve Justiça nos comentários e inscreva-se para ouvir a próxima.